E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal 6x1, patrocinador master do Cruzeiro também. E a Betfair tá com uma oferta muito legal para os jogos da Copa do Brasil, são R$5 em aposta grátis para todos os clientes, basta você entrar pelo link da descrição, é só seguir o passo a passo, extremamente simples. Se você já tem conta ativa na Betfair, só fazer o seu login, né, ir ali em participar da promoção, criar a aposta, que você vai ter aí os R$5 para utilizar em qualquer jogo da Copa do Brasil. Caso você ainda não seja cliente Betfair, essa oferta de R$5 para os jogos da Copa do Brasil é cumulativa com o bônus de até 200 em aposta grátis, dependendo do tanto que você investir, mas fique esperto que você tem que utilizar esse bônus antes do jogo, tá? As partidas aí nessa noite de quarta-feira, 3 jogos, você pode escolher e aí criar aposta, né? Suas múltiplas e tudo mais, R$5 então, e não esquece de marcar a caixinha para utilizar o bônus disponível na hora de enviar sua aposta. E como eu sempre gosto de lembrar, né galera? Aposta com responsabilidade para você se divertir. O Cruzeiro segue a rotina de treinamentos na Toca da Raposa, tendo em vista o jogo do próximo sábado, Vasco e Cruzeiro, 4 horas da tarde em São Januário, que estará vazio, né? Não tem torcida da casa, também não terá a nossa torcida, estádio vazio por causa dos incidentes naquele Vasco e Goiás, a torcida invadindo o campo, né, querendo invadir, jogando objeto e tudo mais. O Vasco foi punido e isso facilita a missão do Cruzeiro, né? A gente sabe que historicamente é complicado jogar em São Januário, embora o Cruzeiro já tenha conseguido alguns resultados muito expressivos por lá. Jogar contra o Vasco sem torcida é um facilitador, não é favas contadas. Obviamente o Cruzeiro não é favorito contra o Vasco, ainda que eles estejam no momento um pouco abaixo na tabela, mas é confronto direto. O Cruzeiro tem que entrar com a faca nos dentes, com tudo, porque a gente precisa desses 3 pontos. E o Cruzeiro confirmou que o próximo jogo em casa, no domingo, dia 16 de julho, às 11 da manhã, será no Independência e não no Mineirão, como estava marcado. Inclusive, a venda de ingressos já foi aberta para algumas categorias de sócio e o preço cheio está a partir de R$100. E é claro que existem paliativos, né? Existe a meia entrada aí a partir de R$50. Quem é sócio do Cruzeiro também tem os descontos referentes a cada categoria, mas convenhamos que botar R$100 o ingresso mais barato para um jogo de campeonato brasileiro estão pesando a mão. A diretoria tem subido os preços, não é a primeira vez que isso acontece. Eu até imagino que o Independência vai estar lotado porque é um jogo de muito apelo, é um jogo muito bom para se levar a família, né? Domingão, 11 da manhã. E me parece nítido que a diretoria do Cruzeiro fez uma escolha pelo aspecto técnico em vez da questão financeira, porque financeiramente valeria muito mais a pena jogar no Mineirão, onde você colocaria no mínimo 50 mil pessoas, o estádio estaria com um público muito bom, mas o gramado do Mineirão é um lixo. O gramado lá no Independência está em boas condições, por isso o Cruzeiro prioriza jogar no estádio do Horto, que cabe muito menos gente, só que não adianta você jogar num estádio menor e tirar o couro do torcedor cobrando um preço tão caro. E se eu disse que o Cruzeiro precisa muito dos 3 pontos contra o Vasco, que mesmo sendo um jogo fora de casa é um confronto direto nessa briga contra o rebaixamento e sonhando com algo mais, né? Porque o futebol que o Cruzeiro mostrou até agora no Brasileiro nos dá essa perspectiva de conseguir buscar alguma coisa mais interessante na tabela. Um jogo em casa contra o Coritiba que está na lanterna, a gente não precisa reforçar a importância que a vitória tem. Então eu acho que a diretoria do Cruzeiro fez o certo em botar o jogo no Independência, até porque os 3 jogos que a gente fez no Mineirão esse ano, nós perdemos os 3, e eu não acho que seja um azar, eu acho que tem muito a ver com a dificuldade do gramado, aliado ao fato dos adversários virem muito bem fechadinhos, como provavelmente vai acontecer nesse jogo contra o Coxa. Elibelton Palacios foi oficializado nessa quarta como novo jogador do Cruzeiro. O clube já tinha informado sobre o pré-contrato com o defensor colombiano de 30 anos, mas agora ele já passou pelos exames médicos e assinou o vínculo até o fim de 2025. Já tem vídeo aqui no canal sobre o Elibelton Palacios, né? O jeito que joga, histórico de carreira, lances, então não tem muito o que acrescentar sobre
sobre o atleta no momento, agora veio, assinou, já tá aí na Toca da Raposa, veio com a família, inclusive, pelo que foi noticiado, né? Então é um jogador que chega ao Cruzeiro e acho que vai nos ajudar. E o que eu chamaria a atenção foi o vídeo de apresentação do Elibelton Palacios, né? Teve esse vídeo hoje que o Cruzeiro divulgou nos seus canais oficiais e ontem teve também o do Paulo Vitor, né? Que eu já fiz o vídeo de olheiro mostrando os lances dele, também já foi oficializado, já tá inclusive treinando com os companheiros, mas os caras parecem muito felizes em estar no Cruzeiro, né? O pessoal que chegou alto astral, rindo pra caramba, cumprimentando todo mundo, brincando. Isso é bom, né? Porque assim, a minha impressão é que em anos anteriores a gente via muito jogador chegando ao Cruzeiro parecendo que o cara tava indo pra guerra, e muitas vezes ele tava indo mesmo, né? Porque a gente sabe que o Cruzeiro não pagava salário, tava na segunda divisão, naquela situação extremamente complicada, ambiente ruim. Hoje a gente vê as coisas funcionando melhor e os jogadores parecem estar muito bem dispostos. Agora é ver o que eles podem entregar dentro de campo, que Palacios, Paulo Vitor, Lucas Silva e todo mundo que vier possa nos ajudar. O Cruzeiro também anunciou a renovação de contrato com Rafael Bilu até 30 de abril de 2024. Ele que sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles em maio no jogo contra o Santos, está fazendo fisioterapia na Toca, mas ainda não tem uma previsão de quando voltará aos gramados. O contrato do Bilu terminava agora no meio do ano, né? E essa renovação precisava acontecer de qualquer forma, porque você não pode mandar embora um jogador que está machucado. É só ver o caso do Henrique, né? Que o Cruzeiro dispensou no final de 2021 ali, ele ainda estava num processo de recuperação de lesão e recentemente foi reintegrado. Jogador que está machucado precisa ter o contrato estendido. E acho que a diretoria fez bem em ampliar o contrato do Bilu até abril de 2024, porque é até o final do Campeonato Mineiro do ano que vem. Então o Bilu deve voltar às atividades, voltar a jogar no final dessa temporada e tem até o Campeonato Mineiro para mostrar algum serviço. Ele que estava ganhando espaço com a comissão técnica do Pipa e justamente no primeiro jogo como titular, jogando em sua posição, né, porque ele chegou a ser titular no início do ano como um ala esquerdo lá na época do Pessolano, mas o primeiro jogo dele como titular na ponta direita, ele se lesiona antes dos 10 minutos, foi um grande azar, mas está se recuperando. Renovação de contrato do Bilu, para mim não tem nada a questionar, que volte logo, volte bem e possa nos ajudar também. E a melhor notícia da semana, o William Potker não é mais jogador do Cruzeiro. Nessa terça-feira foi publicada no BID da CBF a rescisão de contrato com o atleta de 29 anos, que foi contratado pelo Cruzeiro em 2020, jogou 25 vezes pelo clube e marcou 6 gols. Uma das piores contratações da história do Cruzeiro, não apenas considerando o futebol que o William Potker não apresentou, mas o jogador que o Cruzeiro cedeu na negociação. O Maurício, que está lá no Internacional, é muito mais jogador, é realmente inadmissível o que o Cruzeiro fez. O fato de ter dado R$1 milhão como bônus de assinatura, né, como luvas para esse atleta no momento em que os funcionários do clube passavam fome, passavam necessidade, como o Sobis muito bem explicou recentemente lá no canal do Samuel Venâncio. É fato que provavelmente eu vou ter que botar a carinha do William Potker em algum vídeo futuro nessa thumbnail aí, porque o Cruzeiro ainda tem pendências com esse atleta, né? Questão atrasada de salário, tem ação na CNRD, enfim, tem alguns problemas, mas o bom é que esse camarada não volta a ser atleta do Cruzeiro. Ele estava emprestado ao Coritiba nesse início de ano, não fez nenhum gol no Coxa, tá? Rescindiu com o Cruzeiro, saiu do Coxa, o mais provável é que vai jogar no Avaí. Enfim, que seja feliz, siga a vida dele longe daqui. Indo para o campo das especulações, o Samuel Venâncio informou que o Cruzeiro tem interesse e tenta viabilizar a contratação de Matheus Pereira, meio atacante de 27 anos que pertence ao Al Hilal da Arábia Saudita. Formado no Sporting de Portugal, ele teve temporadas de destaque no West Brom da Inglaterra. Em janeiro desse ano teve alguma especulação do Matheus Pereira no Cruzeiro, né? Ele que é de Belo Horizonte, é cruzeirense declarado e tudo mais. Teve uma conversa sobre isso, no final das contas o Al Hilal emprestou ele para um time dos Emirados Árabes, o Al Wahda. Ele jogou apenas 10 partidas lá, fez um gol e deu 4 assistências e agora volta para o Al Hilal, que está contratando aí estrangeiros, né, nessa movimentação louca do futebol saudita, contratando muitos atletas, mas segue existindo um limite de estrangeiros. Então eu diria que a possibilidade do Matheus Pereira ser utilizado no Al Hilal não existe, tá? Ele não vai ficar por lá, mas tem contrato com os sauditas até o final de 2026.
qual é o único cenário possível para o Cruzeiro trazer o Matheus Pereira? Um empréstimo, acredito com opção de compra ou não, mas que os árabes precisariam pagar a maior parte do salário dele. Segundo informações da imprensa inglesa, na época que o Matheus Pereira trocou o West Brom pelo Al Hilal, ele foi comprado por 18 milhões de euros, tá? Foi o que o West Brom recebeu pelo atleta, e o salário dele seria de 8 milhões e meio de euros por temporada. Fazendo uma conversão aí dessa brincadeira aí, isso dá 40 e tantos milhões de reais por temporada e dividindo por 12 meses daria mais de 3 milhões de reais por mês. É óbvio que o Cruzeiro não vai pagar um salário nem perto disso, e eu só tô falando dessa hipótese de Matheus Pereira no Cruzeiro porque foi uma informação trazida pelo Samuel Venâncio, que é o setorista com maior credibilidade do Cruzeiro hoje, né? É uma negociação extremamente complicada, financeiramente eu acho muito difícil encaixar para que essa conta bata, porque os árabes precisariam realmente emprestar e pagar, sei lá, 60%, 70% do salário do jogador, porque é muito fora da realidade do Cruzeiro. Mas analisando só do aspecto técnico, Matheus Pereira, se vem pro Cruzeiro, é camisa 10, faixa, dono do time. Esse cara é muito bom jogador, tá? Ele foi formado lá no Sporting, como eu citei, e no Sporting ele inicialmente era mais um jogador para atuar ali na ponta, ora na ponta direita, ora na ponta esquerda. A primeira temporada dele de maior destaque foi realmente como um ponta direita, né? Ele é um meia canhoto, puxando para dentro, criando muita jogada. Ele fez um grande ano emprestado pelo Sporting ao Chaves, né? Que terminou em 6º lugar no campeonato português. Na temporada seguinte ele foi emprestado para o Nuremberg da Alemanha, onde teve uma temporada razoável, mas jogando mais como um meia, como um camisa 10 mesmo, jogou 20 partidas por lá e não foi mal. E aí na temporada 2019-2020 ele é emprestado pelo Sporting para o West Brom da Inglaterra, que na época estava na 2ª divisão inglesa, e aí que tem realmente o grande ponto de virada dele, porque o Matheus faz uma temporada espetacular, 17 assistências no ano inclusive, o time consegue subir para a Premier League, ele é comprado por mais de 8 milhões de euros e na Premier League ele consegue manter o pique da remada, tá? Em 34 jogos na temporada ele meteu 12 gols e deu 6 assistências. 11 dos gols e as 6 assistências foram inclusive na Premier League, né? Ele se salvou numa temporada ruim do West Brom, que acabou rebaixado. Outros clubes europeus estavam interessados na contratação dele, inclusive clubes da própria Inglaterra, mas aí chegou a proposta dos árabes, né? E o Matheus priorizou por resolver sua vida financeira e foi lá pro Al Hilal. Primeira temporada no Al Hilal foi muito boa, a segunda ele já estava tendo problemas, inclusive chegou até a pedir rescisão, questão de salário atrasado, né? No final das contas foi lá para os Emirados e agora tá com a situação pendente. Se vier pro Cruzeiro eu vou ficar iludidaço, porque eu acho esse cara muito bom de bola desde que eu vi ele jogando na Premier League, e pelo que eu vi de estatísticas, de lances dele jogando lá no glorioso mundo árabe, né? Ele mantém aí um bom nível, tem jogado bem, cria muitas chances de gol, seria um cara para ser mesmo um camisa 10 do Cruzeiro, embora possa jogar nas pontas também se o Pepa assim quiser. E o outro nome ligado ao Cruzeiro é Arthur Gomes, de 25 anos, que defende o Sporting de Portugal. O jornal lusitano A Bola noticiou o interesse do Cruzeiro, disse que o Sporting está pedindo 4 milhões de euros e o empresário do Arthur, que é o pai do Neymar, confirmou que existem negociações. Eu não acho que o Arthur Gomes seja um jogador ruim, mas qualquer clube brasileiro pagar 4 milhões de euros nele é um atestado de absoluta loucura, tá? Assim, inclusive, para quem pega muito no pé do Wesley, o Arthur Gomes, ele tem números, características muito parecidas com a do Wesley, considerando desde o início de carreira dele no Santos. Ele estreou profissionalmente em 2016, teve uma sequência maior em 2017, 2018, depois passou por empréstimos em Chapecoense, Atlético Goianiense, mas definitivamente não é um cara que chegaria para resolver o problema do Cruzeiro de finalização. Tanto que a temporada mais artilheira da vida do Arthur Gomes foi essa que acabou agora, que ele marcou 5 gols, 4 pelo Sporting e 1 gol pelo Estoril, né, em mais de 40 jogos. É verdade que no Sporting ele foi na maior parte do tempo um reserva, que entrava no segundo tempo, no finalzinho das partidas. Inclusive o gol que ele faz contra o Tottenham, que é um golaço, que ele dá uma caneta no Emerson Royal, bate entre as pernas do Lloris, é um gol que ele tinha acabado de entrar, o Sporting tinha feito um gol de escanteio, o Tottenham todo desarrumado, aquele lixo de time mal arrumado pelo
glorioso Antônio Conte, e aí o Arthur dá uma arrancada, passa batido, mete o gol, um gol lindo, e foi justamente na estreia dele com a camisa do Sporting. Depois ele entrou algumas partidas, chegou a ficar coisa de 5 meses sem fazer um gol, até marcar aí no mês de abril. Não é tecnicamente um jogador brilhante, ele é um jogador de velocidade, que pode ajudar, como o próprio Wesley ajuda. Acho que o Arthur Gomes, por exemplo, por empréstimo, seria uma opção interessante para compor o elenco do Cruzeiro. Agora, pensar em contratar por um valor importante, como estão citando, eu acho que é loucura, tá? Eu acho, sinceramente, que faz mais sentido você tentar apostar mais no Bruno, no Wesley, no Stênio ou em qualquer jogador que já esteja no Cruzeiro do que pagar uma baba num cara que já tem 25 anos, ele não é menino. E lá no Estoril, onde ele fez essa temporada de destaque a ponto do Sporting comprar o passe dele, em 28 partidas foram 2 gols e 4 assistências. Na boa, são números que fazem vocês ficarem convencidos que é um jogador que chegaria para melhorar o time do Cruzeiro? Não acho que é o caso. Tá? Então, assim, Matheus Pereira, né, o lado que está na Arábia, seria uma contratação espetacular para o Cruzeiro. O Arthur Gomes eu acho que seria no máximo um cara para disputar a posição, e eu não contrataria, primeiramente porque é caro e segundamente porque não é um jogador que resolveria os problemas do Cruzeiro, né? Pelo menos na carreira dele até agora ele não resolveu o problema em time nenhum. Ele foi no máximo uma opção, um reserva utilizado, mas se o Sporting quisesse contar com ele, ele não estaria sendo colocado no mercado agora. Então convenhamos que os portugueses também estão liberando o jogador aí porque não gostaram do que ele mostrou por lá. Vamos aguardar aí o desenrolar dos acontecimentos então, mas como eu já falei algumas vezes aqui no canal, a minha linha de pensamento é muito simples. Se você vai no mercado, vai gastar dinheiro para contratar um jogador, ele tem que ser melhor do que aqueles que você tem aqui no plantel. Se é um jogador do mesmo nível ou de um nível abaixo, não faz sentido nenhum você buscar esse cara, muito menos gastando, né? Você tem que tentar achar alternativas de mercado ou procurar principalmente na sua categoria de base, e tem jogadores interessantes na base do Cruzeiro que não foram testados até aqui. Encerrado o vídeo de hoje, se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!